O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, hoje a nossa paróquia, especialmente, ela se alegra com a festa de São Sebastião, esse grande homem, um dos primeiros mártires e um dos mais famosos até hoje. Então, um mártir de grande influência no princípio do cristianismo. O São Sebastião, como todos sabem, era um soldado romano na época do imperador Diocleciano, uma das maiores perseguições da história da igreja. Então, o imperador, com uma grande crueldade, perseguia os cristãos, porque não adoravam o imperador, não prestavam culto aos deuses romanos, e proclamavam apenas Nosso Senhor como único e verdadeiro Deus, algo que é contra ao panteísmo romano, ou seja, ao panteão, esqueci a palavra própria, mas a variedade de deuses romanos que se tinha. Então, isso afetava até politicamente o Império Romano. Diocleciano, assim, gostou de um jovem rapaz e o nomeou, como capitão da sua guarda pessoal, eu acho que o termo certo é capitão mesmo. E São Sebastião, assim, ele avançou na carreira militar, seguindo o exemplo do seu pai. Mas o interessante, Santo Ambrósio, escrevendo nas atas apócrifas atribuídas a Santo Ambrósio, ele escreve que São Sebastião, ele teve uma única intenção ao entrar no exército romano. A intenção dele era ir lá para Roma, porque ele era lá de Milão, então ele ia para Roma para incentivar e dar força aos cristãos. Então ele já era cristão quando entrou no exército, e ele, segundo Santo Ambrósio, dava esse apoio e essa força aos cristãos que estavam lá para permanecerem firmes, porque os cristãos eram grandemente tentados a abandonarem a fé. Porque é uma coisa muito simples, é só você queimar incenso ao imperador e falar umas palavrinhas, coisa bem tranquila, só você adorar o imperador. Mas a consciência da fé desses cristãos era uma coisa gigantesca. Tertuliano vai dizer, a semente, o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Então, assim,
Em Roma, Diocleciano exercia uma perseguição, colocava até pessoas para os... Como é que é o nome? Lá para as feras, mas eu esqueci o nome que se dá lá. Mas colocava as pessoas para as feras, para serem devoradas. E assim, São Sebastião, nesse contexto, além de dar força para as pessoas, ele buscava evangelizar também dentro do exército romano. E dizem que trouxe muitos pagãos à conversão através do seu testemunho, das suas palavras, de tal forma que isso começou a incomodar o próprio exército. E aí alguns próximos dele, como Judas, né, podemos dizer, o entregaram a Diocleciano. Assim levaram São Sebastião para ser morto a flechadas, e depois de atirarem muitas flechas, ouviu-se um grande suspiro, então olharam, morreu, deixaram. Alguns dizem que jogaram no rio, mas enfim, não importa. O fato é que ele foi cuidado por uma monja, Santa Irene, né? E aí ele voltou, então, ou seja, ele não morreu de flechada, apesar da oração, né, falar que morreu de flechada, mas... Então isso já é certo, né, que ele não morreu de flechada. Então isso aqui, a imagem atesta o milagre da não morte de São Sebastião. Então São Sebastião voltou ao imperador Diocleciano, e Diocleciano, estupefato com aquilo, né, como que esse homem está vivo? E assim, São Sebastião corrigiu Diocleciano diante de todos. Diocleciano, tomado de uma fúria ainda maior, mandou açoitá-la com os maiores instrumentos de tortura, com chicotes com ponta de chumbo, e daí... Assim, esse grande homem não negou a fé, mas ao contrário, foi um arauto da fé, um defensor da fé. E ele não tinha medo do grande imperador, o Deus Diocleciano. Ele não tinha medo, seguindo propriamente aquilo que Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quem era aquele Diocleciano? Era nada diante de Deus. Assim também podemos ver, com todo respeito da palavra, me entendam bem, mas o que é coronavírus? Não é nada diante de Deus. Nós nos preocupamos tanto em cuidar do nosso corpo, sim, importante, não estou falando que não é, tá? Pelo amor de Deus. Mas o mais importante é cuidar da tua alma. O que adianta você ter o mundo inteiro e vir perder a sua alma? Não resolveu? Nada. Assim, bem-aventurado aquele que ganha, que busca ganhar a alma. Me recordo de um testemunho do padre Giuseppe, lá da Itália, que no meio daquela loucura da pandemia lá, ele internado, tinha poucas máscaras, e ele, solidariamente, falou assim: não precisa colocar máscara para mim não, a máscara de oxigênio, né? Coloca para alguém mais jovem do que eu. E esse padre passou nos leitos, dando a unção dos enfermos, dando a absolvição a todos os que estavam ali. Então, veio a falecer de Covid, mas que testemunho, né? Então, a forma como ele escolheu foi digna, foi honrada, foi uma forma santa de se viver. Assim, meus irmãos, nós estamos diante da providência de Deus. São Sebastião também, ele se entregou totalmente à providência de Deus, sabendo que depois que ele foi denunciado, foi descoberto, ele não tinha como se defender, porque ou ele negava a Deus e saía vivo, ou não. Então ele não tinha saída de se salvar. Então ele olhou, então o mais importante é eu guardar a minha alma. Então chegou a uma situação tão extrema que ele tinha que olhar: ou eu salvo a minha vida humana aqui, me perco negando o bom Deus, né? Como diz São Paulo também, mas Jesus também coloca aqui, mas São Paulo ele fala assim: merece festa a palavra. Se
Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém negar, eu negarei. Mas se alguém for infiel, eu permaneço fiel. Então, assim, Deus, ele permanece fiel diante da nossa infidelidade. Mas agora, se me negares, é como Judas que negou a Cristo. Então, meus irmãos, assim, São Sebastião, diante da providência de Deus, diante da infinita vontade de Deus, ele se viu em uma situação extrema. Ou eu nego, e aí eu me salvo, então em nome da minha vida fútil, minha vida vã, ou eu afirmo, e assim eu alcanço a coroa do martírio e mereço alcançar na eterna alegria. Assim, São Sebastião fez a escolha do tesouro que não corrompe, do tesouro que nenhum ladrão rouba, que nenhuma traça pode destruir, do tesouro do céu. Isso não quer dizer que nós não devemos buscar a nossa vida. Não, ao contrário, devemos buscar. Somente uma situação onde não tem saída como a de São Sebastião, que a gente tem que colocar o mais importante: a fé. Então, meus irmãos, São Sebastião também, como intercessor contra a fome, contra a guerra, contra as pragas, diante da tumba de São Sebastião, né, onde se diz que está o corpo dele, já fez tantos milagres nesse sentido. Então é um santo proclamado por aclamação popular, do número estrondoso de milagres que ele fez. O povo já falou: esse homem é santo, né? Então, assim, meus irmãos, nós pedimos intercessão a São Sebastião, pedindo a cura do nosso corpo, sim, mas principalmente pedindo a virtude da fé inabalável que esse homem tinha. Então, meus irmãos, renovemos a nossa fé, sabendo que estamos diante da providência de Deus. Que o bom Deus possa zelar por nós, por intercessão de São Sebastião e Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, que também acolheu São Sebastião no céu. Possamos, por intercessão desse grande santo, renovar a nossa fé, a nossa devoção, nos entregando cada vez mais ao bom Deus nessa Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.